Hoje, a doutrinação errada é um perigo espiritual gravíssimo. É por causa disso que muitas pessoas hoje, infelizmente, já se desviaram da verdade. Essa doutrinação é perversa, maligna. Ela está de acordo com o propósito de Satanás. Ele quer que isso aconteça. Ele infiltra os seus ministros de justiça, como pastores, bispos e apóstolos, nessas denominações, para que essa doutrinação errada comece a desviar a igreja da doutrinação certa, perfeita e incomparável, ensinada pelo Senhor Jesus, que é a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável para o corpo de Cristo, que é a igreja, da qual você e eu fazemos parte. Então, não cabe a você e a mim aceitarmos numa boa ou tolerarmos boamente quem vem ensinando doutrinas estranhas, doutrinas falsas e até mesmo ensinos de demônios terríveis que acabam de uma vez por todas para fazer com que a igreja esteja se perdendo. Sim, porque a igreja é que perde com isso. Porque diz amém para essas coisas erradas, que não tem nada a ver com a sã doutrina do Senhor Jesus. É preciso que agora as pessoas comecem a notar isso, a perceber, a cair em si e a cair na real. De que essas doutrinas estranhas são coisas que não podem existir na vida daquele que está em Cristo, em tempo algum. O Senhor Jesus foi bem claro quando disse que aquilo que ele ensinou são as palavras certas, que fazem o homem estar edificado sobre a rocha, firme, inabalável para sempre, tendo essa doutrina que o Senhor Jesus ensinou como uma âncora para a sua alma segura e firme, que vai te firmar na verdade, para que você não se desvie dela em tempo algum. Esse é o resultado da sã doutrina na vida daquele que persevera nessa doutrina, que ensina essa doutrina, que faz com que essa doutrina permaneça em sua vida, custe o que custar. Então, é preciso que essa doutrina como é que eu posso dizer? Ela tem que maravilhar a sua vida. Tem que maravilhar a minha vida também. Nós temos que estar maravilhados por essa doutrina, porque ela foi ensinada pelo Senhor Jesus, com autoridade, e não como os escribas, que diziam e não faziam aquilo que diziam, ou seja, eram hipócritas. Quando alguém se deixa levar por uma doutrinação falsa, que não está de acordo com a doutrina do Senhor Jesus, essa pessoa, pouco a pouco, ela vai se tornando hipócrita, porque diz uma coisa e faz outra contrária, oposta. Assim, ela se opõe a essa doutrina. Ela mesma se opõe a essa doutrina que ela deveria praticar, como para que assim tenha uma vida exemplar, irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Então, é preciso enxergar esse erro para não cometermos mais isso. É preciso retornar à sensatez para se livrar dessas doutrinas estranhas que não podem ficar te enredando para que você pratique coisas erradas. Não é assim. Porque quem pratica essas coisas erradas, segundo essas doutrinas estranhas, essa pessoa não está vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Não mesmo, nunca. Então, é preciso parar e pensar isso. Pensar sobre isso, refletir, analisar essa questão, para chegar a uma conclusão lógica e precisa e decisiva que te faça expulsar de si próprio essas doutrinas estranhas que estão pervertendo a sua mente. Estão fazendo você ser um cego sendo guiado por outro cego. Assim, ambos cairão no barranco. Isso é terrível demais. Então, é hora de acordar para essa questão.
Quando você lê lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, nos versículos 27 até o 29, você vai ver que isso é algo, ou seja, a doutrina que o Senhor Jesus ensinou deixou as pessoas maravilhadas. Então, essas pessoas entenderam que a doutrina dele era boa, era perfeita. Era o que estava faltando na vida deles. Então, a doutrina que o Senhor Jesus ensinou está ali naquele capítulo ali. No capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Leia o que o Senhor Jesus ensinou. Esteja inteirado disso. Seja versado nessa doutrina, no conhecimento dessa doutrina. Para que assim você possa exteriorizar exatamente, perfeitamente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Porque em tempo algum, você e eu podemos viver em desacordo com a doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Isso é claro e simples, pessoal, de se entender. Por exemplo, quando você lê na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, você vai ver lá que a doutrina que o Senhor Jesus ensinou, ela chegou até Roma. A mesma doutrina que deixou o pessoal lá maravilhado. Essa doutrina chegou em Roma, porque Paulo ensinou essa doutrina lá. Então, na igreja de Roma era assim. E para que isso continuasse a existir ali, Paulo, se você ler esse texto que eu citei aqui, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, você vai ver que ele fala ali que a igreja não poderia viver em desacordo com a doutrina que eles aprenderam. Porque eles aprenderam uma doutrina. Qual doutrina que eles aprenderam? A doutrina, ou melhor, a sã doutrina do Senhor Jesus. Foi ensinada para eles, para que eles pudessem praticar essa doutrina. Praticar com autoridade. Para que fosse uma igreja perfeita, saudável. Porque baseava o seu modo de pensar, de falar e de agir totalmente de acordo com a doutrina que eles aprenderam. Só que Paulo fala para eles, vocês têm que notar bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor. Então, é preciso que hoje, no século XXI, isso aconteça também. Tem que acontecer. Você não pode dizer amém, concordar com a doutrinação errada que leva você a errar, a tropeçar, a cair, a se afastar da verdade. Em tempo algum você pode cometer esse erro. Então, é hora de retornar à sensatez e se purificar desses erros agora. Ainda há tempo de fazer isso. E o Senhor Jesus quer ver essa atitude partindo de você, que está envolvido com doutrinas estranhas, ensinadas por homens que não servem a Cristo, nosso Senhor, em tempo algum. Porque se alguém ensina uma doutrina errada, oposta àquela que o Senhor Jesus ensinou, essa pessoa é alguém que não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus mesmo. Ele é um hipócrita como os fariseus, escribas, enfim. Então, é preciso prestar atenção nisso, notar bem, é você perceber. Você tem que discernir aqueles que ensinam outra doutrina em desacordo com a doutrina que você aprendeu. Para que você possa tomar a firme decisão de se afastar deles mesmo. É preciso que isso aconteça. Porque se você não se afastar deles, você vai estar se tornando cúmplice e conivente com essa situação errada, da qual o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Então, é preciso que agora se entenda isso. A igreja do Senhor Jesus tem uma doutrina perfeita, eficaz, para que a igreja esteja sempre saudável, em todo o tempo.
essa doutrina já está nas Escrituras. É só aplicar essa doutrina em sua vida, que os resultados da prática dessa doutrina vão fazer você se aperfeiçoar cada vez mais. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Se aperfeiçoar pela prática constante da doutrina do Senhor Jesus. Isso tem que ficar bem claro e simples na sua vida. Então, eu espero que agora você entenda isso. A igreja tem que entender isso. A igreja que está sendo levada para outras doutrinas estranhas, não é certo que isso aconteça. O que é certo é você estar com seu coração confirmado com graça para sempre. Em Cristo Jesus isso tem que acontecer. Então, eu espero que essa mensagem possa servir para te edificar ainda mais na doutrina do Senhor Jesus, na prática dessa doutrina, dia após dia. É nisso que você tem que perseverar até o fim. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.